Continuar a exposição da primeira carta de João, no capítulo 4, e agora compreendendo e terminando o capítulo 4, versículo 13 ao 21. E o título da mensagem é: Estamos em Deus porque seu amor manifesta em nós. Mas antes vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo dia. Obrigado, Pai, por tua misericórdia, tua bondade e por nos dar a condição, Senhor, de estarmos essa noite em tua casa mais uma vez. Pedimos ao Senhor Deus que neste momento encha-nos, ó Pai, do pleno entendimento, da capacidade de discernir espiritualmente tudo aquilo quanto o Senhor haverá de nos falar. Ajuda-nos, ó Senhor, assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto diz assim: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, queridos, o verdadeiro amor, ele é revelado na forma como Deus nos amou. E Deus nos amou ao ponto de ter enviado o seu Filho para sacrificar-se como pagamento pelos nossos pecados. E este amor, ele se deu porque este amor se deu não porque nós o amamos, mas mesmo sem nós o amarmos, ele ainda assim nos amou. Portanto, se fomos assim amados por Deus, este amor deve ser manifestado por amarmos uns aos outros. E com o amor que ele nos amou, devemos amar uns aos outros. E este amor revelado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos leva à comunhão com Deus, como também este mesmo amor é quem nos faz ter comunhão uns com os outros. Este amor nos leva a uma comunhão com Deus, e este mesmo amor manifestado em nossas vidas nos leva a uma comunhão uns com os outros. Então, queridos, de fato, ninguém nunca viu a Deus. Contudo, por meio daqueles que por ele foram incondicionalmente muito amados, revelam nosso Senhor às pessoas, e o fazem de que forma? Amando com esse amor uns aos outros. Este amor é o resultado da obra sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, quando ao fim ele passa a habitar em nossas vidas. É a partir do momento que somos tomados pelo Espírito Santo de Deus que o amor de Deus ele passa a fluir por meio de nossas vidas.
é um amor que nos leva à sua mutualidade, ou seja, à sua reciprocidade. E não porque temos boas qualidades, mas apesar das nossas más qualidades. Quando o Espírito Santo está em nós, Deus ele permanece em nós, ao tempo que também nós permanecemos nele. E assim, queridos, temos o amor dele, o amor de Deus, e amamos uns aos outros. O amor com que Deus nos amou, este amor também ele vai nos tirar de todo o temor, de todo o medo. O amor de Deus dá a todos que por ele foram amados, dá a estes um desejo corajoso, um desejo ardente, de um dia estar diante do Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar. Os que amam verdadeiramente a Deus, e também amam ao seu próximo, estes não terão medo do grande dia, o dia do juízo final. O amor de Deus está presente, ele está completamente presente nas vidas de todos quanto por ele foram amados. Portanto, este amor nos motivou, e é este amor que continua a nos motivar a viver uma vida, e uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica ao Senhor. E olha, Deus nos mostrou o seu amor por nós na cruz, e através do Espírito Santo, ele plantou este amor em nós. E ao plantar este amor em nós, ele o faz para que amemos uns aos outros como ele nos amou. De fato, se olharmos esse parágrafo, e com relação em alguns momentos na carta do apóstolo João, nós vamos ver João falando de forma redundante acerca deste amor. Tal a preciosidade desse amor. Ele fala enfatizando muito, ele fala nos lembrando muito acerca desse amor e da sua grande importância. Ele fala que Deus nos amou, ele fala que porque nos amou, nós temos que amar uns aos outros, e ele torna a repetir estas questões. Portanto, queridos, se declaramos amor a Deus, contudo não amamos nossos irmãos, esta declaração ela não passa de uma grande mentira. E dessa forma, é impossível estarmos em Deus e Ele em nós, se não somos canais, se não somos instrumentos do seu maravilhoso e do seu inigualável amor. Dito isto, vamos aos versículos 13 ao 16, e o texto diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu pedi um pouquinho, pode pegar alguém para mim ali, qualquer pessoa. Obrigado. Então João torna a falar, ele aqui volta a falar quanto à questão da comunhão, e evidentemente da comunhão com Deus. E aqui ele faz a ligação ao que anteriormente ele já havia falado quanto ao amor. No texto original diz assim o começo do versículo 13: por isso sabemos. No texto que nós lemos diz: sabemos que permanecemos nele. Mas no texto original no grego diz: por isso sabemos. Portanto, aqui está a ligação ao que João havia dito no versículo 12,
quando ele diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E agora ele diz: por isso sabemos. Por isso o quê? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Dessa forma, o amor é a plena confiança de João quanto à presença de Deus em nós. E esta confiança, ela vem pela experiência sobrenatural do habitar do Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 João, lá no capítulo 3, no versículo 24, que já nós expomos, João diz que sabemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Se nós formos para o que Paulo nos fala em Romanos 5, versículo 5, ele diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quê? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que Deus derrama seu amor em nós por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. Portanto, queridos, derramando este amor em nós, este amor se manifesta aos outros. E ao se manifestar aos outros o amor que Deus derramou em nós por meio do Espírito Santo, isso vai nos certificar, isso vai nos dar a condição de sermos convictos que Deus está vivendo dentro de nós, visto que Ele nos concedeu o seu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas, ou seja, Deus está em nós. A bênção do amor com o qual Deus tanto nos amou é nos concedida pelo grande presente do Espírito Santo. Assim, entendamos que a presença de Deus em nós e a nossa em Deus não é uma coisa que trata somente, não é uma coisa de experiências místicas, algo mágico. A experiência sobrenatural de Deus em nós pode mexer com nossas emoções, e de fato mexe. No momento em que nós temos essa experiência com Deus, com o seu sobrenatural, de fato as nossas emoções são fustigadas, são mexidas, nós manifestamos esse momento por meio dessas emoções. Porém, muito antes disso, trata-se de uma experiência que resulta em convicção. Ela mexe com as nossas emoções, mas ao fim tem que ser algo que vai nos dar convicção, e não uma emoção por emoção. Uma emoção por emoção, ela vai durar um tempo, vai durar esta noite, mas amanhã se finda. Mas a partir do momento que esta experiência sobrenatural em nós acontece, ela mexe em nossas convicções, em nossas emoções, continua a mexer. Contudo, essa continuidade dá-se porque agora somos convictos que de fato tivemos um encontro, uma experiência sobrenatural com Deus através do seu Espírito Santo que Ele nos concede por meio do seu grande amor. Esta convicção, ela resulta também numa confissão. Confissão como lemos agora. E essa confissão, ela vem por puro e total entendimento. Contudo, não um entendimento humano somente, pela uma condição humana, racional, de inteligência, mas vem por um entendimento sobrenatural, quando Deus então nos concede o seu Espírito Santo. A experiência, queridos, de um verdadeiro cristão trata-se de uma união mística, de fato, porque é uma união que não tem como explicar, por isso é mística.
Mística nesse sentido, de algo que não é natural, que não se consegue explicar de forma natural, e somente de forma sobrenatural. E ainda assim nós não conseguimos dizer como é. Nós sabemos como foi, nós sabemos como é, mas não conseguimos expressar de uma forma que se possa entender humanamente falando. Esta experiência, essa união mística, no sentido que não há como ser explicado. Porque afinal, queridos, esta experiência resulta em Deus permanecer em nós, e nós em Deus. E sabe por quê? Porque Ele nos deu do seu Espírito, como foi dito no versículo 3. E o verdadeiro cristão, ele também tem convicção de que Deus, como foi dito há pouco, ele tem convicção que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, foi Ele que enviou a Jesus em favor de todos nós pecadores do mundo. Então o verdadeiro cristão, ele tem convicção disso. Ele tem convicção que foi Deus que enviou Cristo, e ele tem convicção que Cristo é Deus. Ele mandou Jesus para morrer pelos pecadores, e ele também tem convicção que em meio a estes pecadores, ele é um deles, ele se identifica neste grupo. É o que ele fala no versículo 14. E por ele ter essa convicção, ele testemunha sobre isso. E o verdadeiro cristão, ele não só dá testemunho sobre Jesus como Filho de Deus, que veio como Salvador do mundo, mas ele também confessa. Ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. E quando ele faz isso, ele faz de forma pública. Ele não faz às escondidas. Ele faz de forma aberta. Ele quer mais é que as pessoas saibam. Ele não tem qualquer constrangimento de confessar Jesus como Filho de Deus. E mais, ele, além de confessar que Jesus é o Filho de Deus, ele não aceita, ele refuta, ele rejeita qualquer outra afirmação que não seja esta, que Jesus é de fato o Filho de Deus. Portanto, convicto que por Deus tanto lhe amar, permanece nele e ele em Deus pelo habitar do Espírito Santo que lhe foi concedido. O cristão convicto que Deus envia Jesus como Salvador do mundo. O cristão convicto que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Por todas estas convicções, ele conhece o amor de Deus, ele sabe com quão intenso e grandioso amor ele foi amado, e assim ele tem confiança neste amor, visto que Deus é amor. E neste amor que ele expressa, que ele fala, que ele sente e que ele experienciou, neste amor ele permanece. E assim ele sabe que ele é de Deus. E ele sabe também que Deus é o seu Senhor e Salvador, em quem ele tem toda e plena confiança, que é o que diz o versículo 16. Precisamos entender que nas afirmações aqui, que nestas afirmações que João faz, são fatos, ou seja, são acontecimentos históricos que de fato aconteceram. Ou seja, é um fato que Jesus foi enviado por Deus, e que Jesus também é a revelação do amor de Deus por nós,
dando-nos a certeza que Jesus é Deus. Contudo, estes conhecimentos, eles só podem atingir o propósito destes fatos. Que fatos? Que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus é o próprio Deus, e que Jesus é a revelação do amor de Deus. Então, estes conhecimentos, eles só podem atingir o propósito dos fatos se houver a ingerência, se houver o operar do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Doutor fato é só um conhecimento. Doutor fato é só alguma coisa que eu tenho em mente, que me disseram que eu guardei, e que acho que é assim, e que penso que é assim, mas não experienciei isso, visto que o Espírito Santo de Deus não ingeriu na minha vida, não interviu na minha vida. Se isso não acontecer, podemos até aceitar o conhecimento sobre Jesus como Filho enviado. Nós podemos aceitar Jesus como a revelação de Deus pelo pecador, a revelação do amor de Deus pelo pecador. Porém, se o Espírito não chegar a nós, para dissipar em nós as trevas que obscurecem nossas mentes, se o Espírito Santo não chegar a nós e destruir o pecado que petrifica, que endurece, que enrijece os nossos corações, jamais entenderemos o amor de Deus e, portanto, não iremos amá-lo e tampouco amaremos uns aos outros. O Espírito Santo age em nossas vidas, amolecendo nossos corações, abrindo nossas mentes, ou não entenderemos esse amor e, portanto, não amaremos a Deus como Ele nos amou. E João quer nos dizer, João ele quer nos fazer também enxergar que se somos de fato verdadeiros cristãos, poderemos nos certificar disso por meio de duas provas incontestes, ou seja, de duas provas que são irrefutáveis, que não podem ser, que devem ser admitidas e jamais vão ser inadmitidas. E estas provas, contudo, temos que olhar que uma procede da outra. Estas duas provas são que Deus permanece em nós e nós nele, e a outra prova é que amamos uns aos outros. Contudo, a primeira prova deve ter ocorrido, ela deve já ter acontecido, de outra forma a segunda não ocorrerá. Ou a primeira acontece, ou a segunda não vai existir. O princípio de amarmos uns aos outros está em Deus permanecer em nós. Deus em nós é a raiz, querido. O amor é o fruto. Só podemos ter a capacidade de amar como Deus ama, se antes Ele estiver em nós e nós nele. Isso quer dizer que nós não somos e nunca pensemos ser uma fonte de amor, mas Deus é. Ele é a fonte de amor. É nele que se origina o perfeito amor. É dele que advém o amor perfeito. Portanto, quando somente Deus permanece em nós, é que podemos então daí para frente, daí em diante, jorrar aos outros o amor. Um amor que não vem de nós, mas um amor que vem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E o apóstolo João ele segue e diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. É somente quando percebemos o amor de Deus que nós conseguimos entender o quão é bom para nós sermos salvos.
E na verdade este entendimento dá-se porque já estamos salvos. E estamos porque fomos amados. Então, é somente quando percebemos, é quando temos o pleno entendimento do amor de Deus, é que nós valorizamos o fato de sermos salvos. E quando valorizamos pelo fato de sermos salvos, isso só acontece porque salvos já somos. Porque se ainda não somos salvos, é porque não entendemos o amor de Deus. Não percebemos quão valioso é esse amor. Portanto, se permanecemos em Cristo, permanecemos em seu amor. Consequentemente, faremos conhecidos que somos amados, quando começarmos também a amar uns aos outros. É quando transbordamos com esse amor a outras pessoas, e que provamos, e por isso temos convicção que estamos em Deus e Deus em nós. E dessa forma não há como um verdadeiro cristão não há como ele viver separado disso. Um verdadeiro cristão, ele não tem como separar quem ele diz ser por dentro de quem ele demonstra por fora. Se Deus habita em nosso ser interior, ele terá que ser demonstrado pelo nosso viver exterior, pelo que somos exteriormente. Permanecer em Deus e por consequência em seu amor nos traz dois maravilhosos benefícios. Benefícios espirituais. E o primeiro é que quando permanecemos em Deus, e isto por consequência do seu amor, o primeiro é que começamos a crescer em conhecimento. O segundo, passamos a crescer em fé e na fé. É o que diz o versículo 16. Quanto mais em nossas vidas declaramos amor a Deus por meio do nosso viver, mais temos entendimento do seu amor. Ou seja, crescemos em conhecimento. E a consequência disso é que iremos nos tornar cada vez mais dependentes dele, quanto mais desse amor conhecemos. Ele gera confiança, pois nele crescemos em fé. Neste amor, crescemos em plena confiança. Quanto mais vem o entendimento do quanto ele nos amou, do que ele fez por nós, de quem éramos, de quem somos agora, aonde poderíamos estar, se ele não nos amasse, se isso vier com toda a convicção em nossa mente, do entendimento da preciosidade que é o amor de Deus por todos nós, haveremos de nos colocar em plena dependência a cada dia, a cada experiência, a cada dia vivido e crescido. Isso que eu falei, podemos dar como exemplo em nossas próprias vidas, no nosso cotidiano. Pois quanto mais amamos uma pessoa, mais sentimos facilidade de nela confiar. Não é assim? Eu conheci você hoje, Alisson. Aliás, eu lhe conheci em 2013, né? Já se passaram 6 anos. Isso significa que nesses 6 anos, pelo que eu lhe conheci, pelo que eu tenho lhe conhecido, pela nossa relação de comunhão, eu começo a confiar em você, mas infinitamente mais do que em 2013. A nossa comunhão com Deus é da mesma forma.
Quanto mais conhecemos a Deus, mais será o nosso amor por Ele. E quanto maior torna-se esse amor, o nosso amor por Ele, mais difícil fica de explicar quão maravilhoso é esse amor. Em primeiro lugar. E aí me faz lembrar aqui uma história contada pelo pastor Warren Wiersbe, em que ele diz assim, que o marido chega numa floricultura para dar rosas à sua esposa. É aniversário do 49º, me perdoe, aniversário. E ele fica escolhendo algum cartão e tá difícil dele encontrar esse cartão. E chega a moça que trabalha na floricultura e diz: eu posso lhe ajudar? Eu disse: não sei, acredito que não, mas ocorre que eu estou procurando um cartão para dar à minha esposa, algo que demonstre o quanto eu a amo. Se fosse no início do nosso relacionamento, seria muito mais fácil encontrar. Qualquer um desses aqui que eu estou vendo serviria. Mas agora eu a conheço. Eu estou casado com ela há 40 anos. E eu sei quão valioso é o amor que ela tem por mim e o que eu tenho por ela. E nesses cartões eu não tenho como expressá-lo. Assim são todos aqueles que foram amados por Deus e que passam dia a dia a conhecer esse amor. E quando vão conhecendo, vão vendo que o que ele pensava desse amor é muito inferior ao que ele pensava. E no outro dia ele vai conhecendo mais, ele diz: poxa, eu minimizei o amor do meu Deus. E vai passando os dias, e vai passando os anos, e quando ele olha lá para trás e verifica quando ainda foi um novo convertido, ele diz: como eu fiz pequeno o amor do Deus da minha salvação. Ou seja, quanto mais cresce o amor que temos por Deus, muito mais fácil fica nós vivermos à sua disposição. Muito mais fácil fica vivermos à disposição da sua vontade e não a nossa. Mas isso só pode acontecer se conhecermos o amor de Deus em primeiro lugar. Isso só vai se intensificar quando mais crescemos no conhecimento desse amor de Deus, pela íntima relação, pelo conhecimento diário. Por cada vez mais buscarmos conhecê-lo e continuarmos assim nessa caminhada de progressão e não de retardo e não de esfriamento. É um amor que se esquenta e não que esfria. É um amor que vai a cada dia, no conhecimento desse amor, vai fazendo pegar fogo, incendeia as entranhas da nossa alma de uma grande e maravilhosa e crescente paixão. Não é a paixão do primeiro momento em que nos encontramos com Ele, mas é a paixão resultado do crescimento no conhecimento deste amor. Ela aumenta, ela não se esfria. Há muitos casamentos que no período que vão passando os anos, aí que dizem: a paixão se esfriou ou acabou. A paixão era uma chama grande no começo, mas agora é só
a chaminha de um palito de fósforo já se apagando. A relação com Deus, sadia, e como deve ser feita, ela faz de uma chama grande um incêndio. Um incêndio na alma, no coração. O coração arde, pega fogo, por amor a Deus, por cada vez mais saber quão por Ele foi amado. A Bíblia Sagrada, queridos, não é outra coisa senão a revelação do amor de Deus. E sendo assim, quanto mais temos conhecimento do seu amor, mais iremos nos subordinar ao seu senhorio, à sua vontade, às suas determinações, aos seus decretos, às suas ordens. Mas só se crescermos no conhecimento do amor de Deus. De outra forma, vamos ficar apáticos. De outra forma, a paixão se acaba. O amor é medíocre. E começa até a confundir esse amor de uma pessoa que de fato, que parece que é salvo, mas na verdade não é. E por quê? Porque nunca conheceu esse amor. Amar uns aos outros na vida daquele que foi amado por Deus não trata de uma obrigação, mas aquele que conheceu o amor de Deus, para esse amar uns aos outros é um desejo, é algo que ele deseja. Se não amarmos os perdidos, o nosso testemunho verbal, a nossa confissão verbal, a todas as pessoas quanto expressamos, vai ser, sabe como? O que Paulo diz em 1 Coríntios, vai ser como um sino que bate e que sai um som, mas esse som não diz coisíssima alguma, não tem sentido, é inútil. Inútil. Se é inútil, não serve para nada. Quando nós proclamamos o Evangelho, precisamos saber que trata-se aqui de uma mensagem de amor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma mensagem de amor, com as suas verdades mais duras, mas é uma mensagem de amor. Ainda que ele disse, se você crer será salvo, mas se não crer já está condenado, continua sendo uma mensagem de amor, porque ela fala do que é verdade e não do que é mentira. O Evangelho, ele não tem o fim de agradar as pessoas, mas de confrontá-los e dizer o quanto vocês são injustos com Deus, o quanto nós somos injustos com Deus, o quanto nós afrontamos um Deus que tanto nos ama. É uma mensagem de amor. Um amor que não somente foi declarado com a boca, mas que também foi testemunhado no ato de sacrifício de Cristo Jesus na sua cruz. Somos comissionados. Ei, nós somos aqueles que fomos amados por Deus, sem merecer, como nós mesmos admitimos. Nós somos aquele que fomos amados por Ele. Nós somos aquele que estávamos condenados. Nós estávamos no inferno. O resultado da nossa vida seria condenação eterna. Mas Ele nos amou. E por nos amar, Ele nos comissiona para sermos instrumentos desse amor a toda criatura.
Ele diz: vá, eu te amei. Se eu te amei, então vá, ou este amor não lhe constrange? Somos comissionados a proclamar o Evangelho, porém, juntamente com nossa fala, com a nossa verbalização, devemos demonstrar por meio de nossos estilos de vida este amor contido nele, em Deus, e que é a essência desta mensagem. Muitos falam do Evangelho, contudo não expressam este mesmo Evangelho. Eles falam, mas suas vidas não expressam o Evangelho. Eles falam de amor, mas suas vidas não expressam este amor. Dessa forma, queridos, se Deus nos amou, e por isso nós amamos a Deus, haveremos de amar uns aos outros, e assim, amando uns aos outros, venhamos crescer no amor de Deus. Portanto, crescemos em Deus, pois Deus é amor. Versículo 17 ao 21 agora. Dessa forma o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mais uma vez, um relato do pastor Warren Wiersbe, e ele conta que um noivo, ele estava muito nervoso devido aos preparativos do seu casamento, da cerimônia do seu casamento. E aí, reunido com o pastor, ele, sua noiva e o pastor, e ele pede então ao pastor para ver a liturgia da celebração. Ele queria ver quais eram os votos matrimoniais que ali estavam inseridos no roteiro da cerimônia. E então o pastor lhe entrega o roteiro da cerimônia. Ele lê e depois devolve ao pastor, e olha para o pastor e diz: aqui na fala que ela irá, aqui na fala da minha noiva, não está aparecendo que ela irá prometer me obedecer. Antes mesmo de o pastor falar qualquer coisa, naquele mesmo instante a noiva sorriu e pegou na mão do seu noivo e disse: querido, a palavra obedecer não precisa estar escrito num pedaço de papel, pois ela já foi escrita. Com amor em meu coração. Se não amarmos a Deus, não haverá obediência, somente pura rebeldia, ou senão estaremos no estado que sempre estivemos, de rebeldes, cheios de um conhecimento e nada mais do que conhecimento. Essa é a verdade que João tem em mente em suas palavras de agora em diante. A questão aqui não é quão perfeito é o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus é perfeito. João não está preocupado com isso. A preocupação de João agora é como está se apresentando o nosso amor por Deus.
o que afirmamos, o que professamos, o que confessamos tem coerência com o que somos e com o que vivemos. Deus, Ele quer aperfeiçoar em nossas vidas seu amor. O amor dele que é perfeito. E através do amor perfeito, Ele quer aperfeiçoar este amor em nossas vidas. Ele tanto quer que Ele aperfeiçoe o seu amor por nós, e nesse sentido, para que venhamos entender quão perfeito é esse amor, como também Ele quer aperfeiçoar o nosso amor por Ele. Esse aperfeiçoamento, ele tem um significado, sabe de quê? De crescimento, de maturidade. Essa maturidade está em completa relação com a nossa resposta pelo amor de Deus por nós. O que vai definir a nossa maturidade é a nossa relação com Deus quando respondemos a Ele por seu amor, o quanto nós amamos. Mas como cristão, como é que eu posso saber se o amor por Deus está sendo aperfeiçoado? Como? Agora, antes de mais nada, olhemos e tenhamos em mente que o que o apóstolo João está escrevendo a verdadeiros cristãos, a quem ele se refere. As suas palavras agora são aos verdadeiros cristãos. Aquele que afirmam que foram amados por Deus e por serem amados por Ele, o amam também. E aqui em suas palavras, nas palavras de João, encontramos duas palavras que é novidade em meio a toda essa carta. Uma é o medo e outra é o castigo. Existem professos cristãos que vivem cheios de medo. Contudo, a nossa relação de amor com Deus, quando aperfeiçoado, devido ao nosso crescimento, devido à nossa maturidade, vai nos deixando cada vez mais cheios de confiança. E para quê? Para o grande dia, o dia do juízo. Este amor vai nos aperfeiçoando, vai nos dando crescimento, maturidade e estabilidade, para deixarmos prontos, cheios de plena confiança, para o dia do juízo, o dia do julgamento. Quando conhecemos o verdadeiro amor, portanto conhecemos a Deus, pois Deus é amor, e temos neste amor o conhecimento da segurança, e esse amor lança fora todo medo. O cristão que experimenta o amor de Deus, e este amor pelo qual ele experienciou, ao ser aperfeiçoado em sua vida, faz com que ele cresça na confiança em Deus. Este cristão, ele tem temor a Deus, e este temor não é um temor, é um temor de reverência, é um temor de respeito, é um temor por gratidão, é um temor por amor. Não é um temor como de um medo atormentador, de um medo como de quem está aterrorizado diante de um carrasco. Não, mas é um medo reverente diante do seu Salvador. João fala: no amor não há medo. O medo que João aqui remete em suas palavras é cris,
Crisisfobia. Crisisfobia. É uma palavra grega que fala o medo do julgamento. É o medo do julgamento. Quando enfrentamos situações com medo, via de regra, temos algo que está nos amedrontando. E é por isso a causa do nosso medo. Pode ser coisas do passado, do presente, ou mesmo coisas no futuro, naquilo que nós não temos, naquilo que nós temos por incertas. É quando a gente chega diante de uma pessoa. Lembra quando a gente chega diante de papai ou de mamãe e que tem algo na nossa vida que não vai nos respaldar diante da autoridade do nosso pai ou da nossa mãe, ou mesmo de um amigo, que ao contrário vai falar mal de nós, vai nos deixar numa forma constrangedora. E nós vamos falar: ei, fulano, vem cá, ele não quer nem falar sobre isso. Mas você já chega diante dele, do amigo, do pai, da mãe, com medo. Porque tem algo pesando sobre você. Já ouviu falar aquela história? Não tem algo melhor do que ter uma conversa com alguém, onde você vai discutir uma coisa, onde você não tem o que temer sobre o que vão discutir. Que você está com a consciência limpa, tranquila. Você não precisa se justificar de nada. Você não precisa encontrar desculpa para nada. Sua consciência está limpa. Isso são coisas do passado, como eu falei, do presente e do futuro. Ou muitas vezes são as três juntas, o somatório de todas as três. Este somatório pode ser tudo aquilo quando nos amedronta. O que eu fui, o que eu sou, e a incerteza do que vem pela frente. Medo. Contudo, o indivíduo que experimentou o amor de Deus em Cristo Jesus, este não tem o que temer. Ele não tem o que temer nem por conta do passado, nem do presente, ou mesmo pelo que há de vir. O verdadeiro cristão, por ele ter experimentado do amor de Deus, ele está sendo aperfeiçoado em sua vida, e cada dia que passa, ele se sente cada vez mais seguro e confiante. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso irá enfrentar o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Algo que muitos na igreja não estão nem pensando nisso. E sabe por quê? Porque também não estão nem falando nisso. Não se fala em céu, nem inferno. Não se fala. E por não se falar, a igreja está sendo levada a amar tudo aquilo que ela deve odiar, ou seja, o mundo. Mas a palavra de Deus está aqui para nos lembrar. O problema é que não lemos.
E se lemos essa passagem, ao final diz: não, isso aqui deixa para depois, não é tempo. Jesus ainda nem voltou, nem não volta agora não. Não sei quando ele volta, mas também agora eu sei que ele não volta. Afinal ele é fiel para comigo, ele vai deixar eu viver. Faz tanto tempo que diz que ele vem, que ele vem, que ele vem, que ele vem, e até agora ele não veio. Após a morte segue-se o juízo. Porém, o cristão verdadeiro, ele não tem um julgamento futuro. E sabe por quê? Porque Cristo já foi julgado por ele na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Cristo foi julgado por ele na cruz, justificando o pecador, todos os pecadores que creram no seu nome, de todos os seus pecados que lhe condenava, e assim foram absolvidos. Eu estou absolvido. Se você está absolvido, no dia do juízo a sentença vai ser absolvido. Vem, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. O próprio João, no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Cordeiro. Mas parece que isso não tem valor nenhum. Mas quem assim crê, todo medo é lançado fora, visto que Deus tanto nos amou. O amor lança fora todo medo. O grande problema é que no dia do juízo, ou mesmo diante da morte, as pessoas creem nessa teoria, que não é teologia, mas a teoria da morte. Morreu, vai para Jesus. Quer encontrar alguma forma, nunca confessou a Jesus, nunca viveu para Jesus, não consegue não ama uns aos outros, não ama o próximo, não ama nem os de dentro de casa. Mas morreu, não, vamos encontrar alguma coisinha boa, não. Ele pagava a conta da energia em dia, está salvo. Todo mês ele chegava num pobrezinho que tinha ali e dizia: ó, para tu aqui, dá uma cesta básica, está salvo. A vida eterna só será recebida mediante aquele que escuta a voz de Deus, a sua palavra, e crê nele, sabendo que foi ele que enviou o seu Filho para pagar todos os pecados nossos que nos condenavam, e somente só. O amor lança fora todo medo, portanto. O amor com o qual Deus nos amou lança fora o medo de sermos condenados, lança fora o medo da morte. E se assim eu tenho esse entendimento, nada mais nos condena, porque estamos em Cristo e Ele está em nós. Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na mente do cristão, o julgamento não é algo do futuro. Se você é um cristão, Davi, se você de fato é um verdadeiro cristão, Gabi, o julgamento
Não é algo que vai acontecer, já aconteceu. Aonde? Aonde, Gabi? Aleluia! Na cruz. Lá os cristãos foram julgados. Este julgamento ocorreu no Gólgota, na cruz onde foi crucificado o Cordeiro Santo de Deus, que nos livrou da condenação eterna pelo lavar com seu sangue carmesim. Portanto, não precisamos temer o futuro. Não precisamos, pois nossos pecados foram todos julgados de uma vez por todas em nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi sacrificado em sua crucificação. Ei, Alisson, o juízo chegou, é hoje. Já fui. Eu já enfrentei o julgamento. Aliás, eu não, meu Salvador, Jesus Cristo. Esse medo é lançado fora. E por quê? Porque Ele nos amou primeiro. O princípio de nossa relação com Deus foi definido pelo seu amor por nós, e não pelo nosso por Ele. Se amamos a Deus, amamos porque Ele nos amou primeiro. Vejamos o que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando éramos inimigos, inimigo ama, inimigo odeia, inimigo afronta, inimigo desrespeita. Mas ora, se Deus nos amou quando ainda éramos filhos da desobediência, quando Deus nos amou quando éramos ainda desrespeitosos a Ele, quando Deus nos amou quando éramos ainda seus afrontadores e inimigos, quanto mais agora, não é seu amor por nós? Afinal, somos filhos dele agora, adotados em Jesus Cristo. Sendo assim, se fomos amados pelo perfeito amor de Deus, não precisamos mais ter medo, pois o amor com o qual fomos amados lança fora o medo e nos dá toda e completa confiança. Um cristão que é maduro vive em completo descanso no amor de Deus. Já aquele que é imaturo ele tem um misto dentro de si de amor e de medo. Ora confia, ora não confia. E um dos sinais de que o amor do cristão por Deus está sendo aperfeiçoado, ou seja, está amadurecendo, é a sua confiança cada vez maior em Deus. Amém. E esta confiança lhe lança a uma caminhada conforme a vontade de Deus e não conforme a sua. Eu confio nele. Então, quem dita os passos da minha caminhada é Ele e não eu. Se eu confio nele, quem me guia é Ele e não eu. Quanto mais se ama, mais tem conhecimento do amor de Deus, mais é maduro nesse conhecimento, mais ainda o eu se acaba. O eu é derrubado e Deus é exaltado e ao mesmo tempo glorificado na vida dos que o amam. João diz: se alguém afirmar
E aqui mais uma vez está João falando sobre essa expressão que já ocorre, não lembro agora, mas acho que umas 7 vezes, sem querer usar de misticismo no número 7. E em seguida a essa expressão, se alguém afirmar, geralmente quando João fala, se alguém afirmar, se alguém disser, via de regra vem uma lapada, uma advertência sobre, sabe o que? Dissimulação, sobre falsidade, sobre fingimento, sobre hipocrisia. E aquele que é fingido, todo fingido ele tem medo, que ele não trabalha com a verdade, ele trabalha com a mentira. E quando se trabalha com a mentira, tem medo de ser descoberto. Tem medo. Uma mentira você não consegue falar ela 2 vezes sequer. Mas uma verdade você fala hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e por aí vai, e até o fim. E assim o fingido, ele tem medo. E isso é notório quando lembramos, vamos lá para Gênesis no comecinho, quando nossos primeiros pais, quando vamos lembrar de suas vidas, o que aconteceu, aquele primeiro casal da existência humana, o que aconteceu? Eles desobedeceram. O que é desobediência? É pecado. Eles pecaram e se viram o quê? Cheio de culpas. A primeira providência dele foi o quê? Se esconderem. Esconderem-se de quem? De Deus. O fingido se esconde de Deus, na tola ideia que pode se esconder. Eles se esconderam e se encheram também de quê? De justificativos, de desculpas. Aí eu fiz por isso, aí eu fiz por aquilo, aí eu fiz por aquilo outro. Eles cobrindo toda a sua nudez. Contudo, queridos, nada disso impossibilitou dos olhos de Deus ver tudo quanto fizeram e pensaram. E é na mesma forma que foi que Deus viu todas as coisas, e todas as coisas são claras a seus olhos, assim é na vida de qualquer outro indivíduo. Não adianta fingimento. Ele vê. Não adianta falar. Ele discerne os nossos pensamentos. Não adianta se encher de desculpa. Ele sabe o quanto estamos errados. E diferente é quando estamos cheios de confiança. Porque quando estamos confiantes, estamos diante de Deus, e tudo legal. Estamos perante Deus e está tranquilo. Porque há comunhão, porque há verdade. Quando estamos em confiança com Deus, devido ao seu amor crescente dentro de nós, não sentimos necessidade de nos esconder, não sentimos de necessidade de mentir a Ele e de dissimular com Ele, e inclusive nem para Ele nem para ninguém. O medo
O medo, para quem não conhece o amor de Deus, parte do princípio da seguinte pergunta: o que será que todos sabem a respeito de mim? Eu estou com medo. O que é que ele está sabendo de mim? O que é que ela está sabendo de mim? Mas quando estamos fundados no amor de Deus, e portanto temos plena confiança nele, esse medo desaparece. E assim seguimos adiante do Senhor e dos homens sem medo algum. Diz que certo pastor foi perguntado sobre agradar a membresia de sua igreja. E sua resposta foi que ele não vivia para agradar os membros da igreja, mas sim para agradar a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois se ele agradasse a nosso Senhor Jesus Cristo, no mais, estaria tudo bem com a membresia da igreja. Ele poderia estar diante de Deus tranquilo, e poderia também estar diante da igreja tranquilo, sem medo. Um cristão imaturo que pensa em agradar as pessoas com sua suposta espiritualidade, ao final ele passa por um grande mentiroso. Pois ele vai professar, crer naquilo que na verdade ele não é, que ele não pratica, que não é sua vida. Ele diz ser, contudo não vive. Fazer de conta o louvor. Fazer de conta pode ser até uma brincadeira legal de criança. Quem já brincou de fazer de conta? É legal, não é não? E é legal mesmo. Mas diante de Deus é algo muito sério fazer de conta. Fazer de conta diante de Deus, Ele ao fim vai dizer as mesmas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse: vocês fazem parte de um grupo de uma geração incrédula. Ou talvez ainda ele seja mais contundente e diga: raça de víboras, hipócritas. Fazer de conta como brincadeira de criança é legal, mas diante de Deus é algo sério, sério. A honestidade traz paz a quem a pratica. Ela traz segurança diante de Deus, ser honesto. E quando eu falo ser honesto com Deus, é dizer assim: Senhor, olha, estou me apresentando diante de Ti, porque não tenho nenhum pecado. Senhor, estou orando ao Senhor porque, olha, já fui purificado, passei pelo rito, eu fui domingo para a igreja, eu orei, eu cantei, eu escutei a palavra, eu estou purificado e por isso eu estou sem pecado diante de Ti. Ser honesto com Deus é ainda que tenha algum pecado, mas que esse pecado, embora esteja visto aos olhos de Deus, inclusive no momento em que nós o cometemos, mas que seja a expressão da verdade nossa: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei. Eu confesso, não foi a culpa de ninguém, foi somente minha. Eu tinha como escolher, eu tinha como dizer não, mas eu não disse, eu disse sim. Portanto, Deus, me perdoa
Essa é a expressão da minha verdade. Eu estou triste porque magoei a ti. Precisamos ser verdadeiros com Deus, honestos, porque a honestidade diante de Deus trata de um coração humilde. E se algo que agrada ao Senhor é um coração dessa forma. A sua palavra, ele diz que aos soberbos ele abate, mas aos humildes ele exalta. Assim como fez com o nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo ele o exaltou. Não porque Jesus se arrependeu de pecado, porque Jesus não tinha pecado, mas Jesus se humilhou, ou não? Não é não, Gabi? E sendo Deus, se fez homem, humilhou-se. Filipenses. Isso é o que agrada a Deus. Verdade. E sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Ele é o Senhor da verdade. E a mentira tem um pai. Quem é o pai? Satanás. E nós não fomos amados por Satanás. Fomos amados por Deus. E por sermos amados por Ele e compreendermos tão grandioso amor, Ele habita em nós. Por Ele querer amar-nos, Ele nos concede o seu Espírito para vivermos de forma crescente, conhecendo-o a cada dia mais. E quanto mais o conhecemos, mais verificamos quão grandioso é seu amor. A honestidade diante de Deus traz paz. Uma vez que uma pessoa é franca e honesta diante de Deus, será também da mesma forma diante das pessoas. Amor e verdade não podem ser separados. Uma pessoa que sabe o quanto Deus a ama, uma pessoa que sabe o quanto Deus a aceita com todos os seus defeitos, vamos ser francos, vamos para o espelho, todos nós. E quando chegarmos lá, abramos nossos olhos mesmo, mas com a expressão da verdade. Eu quero olhar para Sérgio. E hoje eu amanheci com vontade de ver o que não presta nele. Dá trabalho de sair de frente dele. Quando a gente for saindo, o espelho diz: vem, volta aqui, tem mais um pouquinho. E Ele nos ama da mesma forma, com meus defeitos, com minhas desvirtudes. Ele lançou o seu amor sobre mim, eu ainda sendo seu inimigo. Portanto, uma pessoa que sabe o quanto Deus a ama e aceita com todos os seus defeitos, que sabe, que tem discernimento, que tem clareza, que tem convicção de que Deus lhe ama com todos os seus defeitos, esta não vive para ir para impressionar os outros. Mas ela vive para amar o Deus da sua salvação.
E se impressiona os outros, impressiona porque tanto ama o seu Deus, e por amá-lo e ser amado por Ele, ama também aos outros, e assim se faz impressionar. É impossível deixar de amar o irmão e ainda assim continuar amando a Deus. Impossível. Se estamos em Deus e Ele está em nós, se somos dele e Ele é nosso, se permanecemos nele e Ele permanece em nós, seu amor manifesta aos outros da mesma forma que dele manifestou em nós. Ou seja, sem merecermos, portanto, seu amor em nós, seu amor em nós e o nosso amor pelos outros, é a prova que somos de Deus. Mas se não amamos a Deus, se amamos, dizemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, quem nós vemos? João diz: este mente. Este mente. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com sua graça.